pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre fraudes em trabalhos acadêmicos, tá? Dentre os quais o plágio é o mais conhecido, mas existem outros problemas que a gente pode encontrar. Então a gente vai discutir alguns aspectos práticos, aspectos legais e algumas ferramentas para a detecção dessas fraudes. Bom, para descontrair, eu trago uma charge para vocês bem atual, né? Então, questão interessante é que, assim, boa parte da minha formação eu não vivi no contexto da internet, né? Então, eu vivi numa época que os trabalhos escolares e trabalhos acadêmicos no início, lá da minha graduação, a gente não tinha acesso à internet para fazer e nem por isso a gente deixava de ter esse tipo de problema de questão de fraude, né? Então, assim, se utilizava várias fontes de conhecimento como consulta, né, enciclopédias, né, em formato de vários volumes de livro e assim por diante. Mas, com certeza, a internet e a popularização dela, né, ela trouxe, né, em termos de volume, uma quantidade de problemas de fraudes aí bem maior no meio acadêmico, tá? Bom, a notícia bem recente dessa semana, inclusive, né, outubro de 2020, né, um caso de uma figura pública, né, indicada para ministro, com vários problemas no currículo e dentre elas suspeita de plágio, né? Na verdade, isso ocorreu recentemente com vários integrantes, né, do atual governo, mas não é exclusividade desse governo, né, e não é exclusividade do Brasil, né? Então, eu vou mostrar vários outros casos mais na frente e aí vocês vão perceber que isso é mais comum do que se parece, tá? Então, assim, saindo do campo político, isso é uma notícia de 2015, né, do caso de uma professora que foi acusada de plágio, né, e teve o seu doutorado estabelecido um processo de cassação do título de doutorado, tá? Bom, eu queria fazer uma enquete rápida, né? Quando eu estou no ambiente de sala de aula, eu gosto de escutar os alunos sobre essa temática, né? E aí eu vou pedir só que vocês reflitam mentalmente aí na individualidade de vocês sobre o assunto, tá? Primeiro, você conhece alguém que já assumiu a cópia de um trabalho acadêmico? Você conhece alguém que já foi punido por copiar um trabalho? Você acha que a cópia de trabalhos é um crime ou é apenas uma falta de ética? A gente vai explorar isso na aula de hoje, tá? Você já ouviu falar de algum caso famoso de fraude em trabalho acadêmico em nível nacional e internacional? Eu já comentei dois, né? Mas como eu já disse, vocês vão ver que isso é mais comum do que se parece, tá? Bom, embora o tipo de fraude mais comum e que a gente mais escuta no noticiário seja o plágio, existem vários outros tipos, como a fabricação, que é quando um pesquisador inventa um resultado, a falsificação, que é quando ocorre a manipulação dos dados, e o próprio plágio, que é a cópia do trabalho e ideia de outra pessoa ou de si mesmo. Então, isso é uma questão importante que a gente vai explorar. Não é porque foi você que fez um trabalho que depois de meses ou anos vocês podem simplesmente copiar o trabalho que vocês mesmos fizeram. Isso se chama autoplágio e também é considerado uma fraude. Bom, existem respostas que são tomadas frente às fraudes cometidas, né? Isso do ponto de vista da instituição, né, que é responsável por aquele trabalho acadêmico, tá? Então, primeiro tipo de resposta a gente chama de retratação ou retirada, né, que equivale à desqualificação dos estudos e invalidação dos resultados publicados. Então, imagina um pesquisador que publicou um artigo com um conjunto de resultados e que se isso não for retratado, né, e não for retirado da comunidade acadêmica, isso vai permitir que de forma errônea outros pesquisadores no futuro, né, se utilizem daqueles dados para novas pesquisas. Então, é importantíssimo, assim que é detectada a fraude, que a instituição responsável faça uma retratação, né, e explique para a comunidade acadêmica que aqueles dados eles são decorrentes de fraude, tá? E uma observação importante é que pode ocorrer uma retirada de circulação de um artigo científico, mas não necessariamente decorrente de fraude, tá? Bom, e outra resposta à fraude possível é a cassação de um título acadêmico relacionado com o trabalho no qual ocorreu a fraude. Então, a gente já estudou nas aulas que existem alguns tipos de trabalhos acadêmicos que são relacionados com a obtenção de um título, como o caso do TCC na graduação, da dissertação de mestrado e da tese de doutorado.
Então, se a fraude é detectada em um desses trabalhos, nada mais justo do que o fraudador perder o título. Tá? Então, ele deixa de ser mestre, deixa de ser doutor ou deixa de ser bacharel, no caso de uma graduação. Tá? Bom, então não se surpreendam sobre a cassação de título de graduação, tá? Seja de bacharelado ou de licenciatura. Então, embora os casos mais famosos, vamos dizer assim, sejam de dissertação e de mestrado e tese de doutorado, eu conheço casos, tá? Inclusive no meu círculo pessoal, de uma pessoa no curso de Direito, né? Que foi detectado que ele pagou pela elaboração do trabalho de conclusão dele, né? E apresentou, e aí ele teve o título cassado porque foi detectado que foi uma fraude, tá? Então é bom a gente ter cuidado aí, seja qualquer que seja o nível de formação.